Pessoal, perdão aí, tivemos um probleminha técnico, como se diz. Oh, gente, que dó. Tanta gente que estava ligado. Tivemos um probleminha técnico e aconteceu alguma coisa que nós tivemos que parar aqui, Vamos lá de novo. recomeçar. Estamos com um pequeno probleminha com a internet, tá? Mas tenha paciência aí que vai dar tudo certo. Que legal que vocês estão chegando aí. Seja bem-vindo. Não posso nem dar bem-vindo para todos, porque eu reconheço que não é, não é fácil citar todo mundo e não é nem justo citar alguns e não citar outros. Mas você que está nos acompanhando aí, nós queremos abençoar a vida de vocês. Vamos aproveitar enquanto o nosso casal está reconectando aí. Vamos aproveitar e fazer uma oração, né? Por cada casal que está aí conosco, cada família que está nos acompanhando. Vamos fazer uma oração agora pedindo a bênção de Deus. Você, casado, você que está realmente interessado em aperfeiçoar o seu relacionamento e tornar o seu casamento não só agradável para você, o que já é muito bom, mas também agradável para Deus, né? Nós vamos fazer então uma oração, tá certo? Pessoal, estamos aguardando o pessoal que está chegando aí, tá? Tá. Enquanto isso, nós vamos começar orando, tá bom? Pai Santo, nós queremos te louvar por cada casal precioso que representa uma família, representa um lar, Senhor, que o Senhor trabalhou e está trabalhando para aperfeiçoar. Amém. E nós queremos te louvar pelo interesse que cada um tem, porque estar participando nesse momento mostra certamente um interesse de investir no aperfeiçoamento da sua vida, no seu casamento e no ministério também com casais, com as famílias. Senhor, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, cada um que nos acompanha agora e cada um que vai assistir depois, Pai. Que a mão do Senhor esteja, ó Deus, aperfeiçoando a nossa vida de casados, para que nós vivamos uma vida que agrada ao Senhor, onde o Senhor Jesus possa reinar no casamento e abençoar muitas vidas através disso. Abençoamos também pastor Carlos e Ilza, que estão conosco. Que a mão do Senhor nos abençoe nesta conversa, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, agora nós estamos juntos aí. Tudo bem, Ilza? Tudo bem, pastor Carlos? Tudo jóia. É um prazer e uma honra, viu? Vamos repetir aquela brincadeira, né? A voz continua a mesma, mas os cabelos... Já se foi. Eu estou andando muito de moto, pastor Edson. Esse negócio de andar de moto dá isso, né? Dizem que é relaxamento, né? Cai e a gente não junta. Pois é. É verdade, é verdade. Tudo bem, Ilza? Tudo bem, sim. Que maravilha ver vocês de novo. Puxa. Vocês estão naquele apartamento pequenininho que a gente viu? Então, a gente está aqui até sexta-feira. Sexta-feira a gente estuda. Sexta-feira nós voltamos para Itajaí. Ah, é verdade. Ah, tá. Vocês Aham, ok. Vocês estão... Mas quando a gente teve... Foi lá em Blumenau, né? Foi em Blumenau. Naquele apartamento. Tá. A última vez, sim. A penúltima, o senhor teve Itajaí aí, né? Ficou em Itajaí, a gente estava em Itajaí. Nós tínhamos recentemente comprado um apartamento lá e o senhor ficou num apartamento na praia. O senhor e a família, né? É verdade. Aquela vez foi quando a gente foi lá no Beto Carreiro e tudo mais. Isso. Fizemos aquela excursão lá em Gramado e Canela. É isso, eu fui até Curitiba apanhá-los lá em Curitiba, né? Isso mesmo. Tem memória boa esse menino. A nossa história é longa. Foi de muitos anos atrás. Né, que eu tenho assim, pastora Alicia, duas virtudes muito fortes, sabe? Uma, assim, é uma boa memória. A outra eu esqueci.
É verdade. É por Eu aí. estava imaginando que era alguma coisa Ele ia assim. soltar alguma, né? Muito bem, Mas muito bem. é um prazer, uma honra revê-los assim. E vocês tomaram formol, foi? É, a gente toma uma gotinha assim toda noite. O meu segredo é esse aqui, eu fico bem conservadinho no gesso. Aí eu tô dizendo que eu não tenho culpa disso não, ó. Não foi no dia dos namorados, foi no dia dos namorados, mas não foi ela. Não. Eu me ralei porque quis. Isso acontece. Que Muito bom que está bem. tudo bem. Bom, pastor Carlos, eu sei que vocês têm muito a oferecer, nós vamos aproveitar esse tempo precioso, né? E para que o pessoal que acompanha a gente, muitos aí conhecem vocês bem, mas outros não conhecem tanto. Então, para que o pessoal que não conhece possa conhecer alguma coisa, né? Então, fale um pouco sobre vocês. Não precisa contar a história agora, é outra parte, né? Mas há quanto tempo vocês estão casados? Quantos filhos vocês têm? Como eles se chamam? Quem deles casou? Quem não casou com quem? Etc. Um resumo aí. Quantos netos tem? Para mostrar as credenciais, né? Verdade. Então, a gente começou a namorar no dia 11 de 79. Já se passaram 41 anos. Rapaz, eu estava me convertendo nessa época. Ele tinha 15 anos e eu também. Bem novinho. E aí a gente namorou 2 anos, noivamos durante 6 meses. 5 meses. Casamos no dia 17 de abril de 1982. Então já se passaram 38 anos. Nós temos 3 filhos. A Kate, casada com o Josiel, nossa mais velha, ela tem 36 anos, e tem 2 filhos. Nós temos 2 netos, o Lucas com 12 anos e a Yasmin com 8 anos. Nossa, já tá grande. Eles moram em Goiás atualmente. O Lucas nasceu na Bahia. Terra boa. E a Yasmin nasceu, é verdade, maravilhosa. E a Yasmin nasceu em Rondonópolis. E tem a Carla também, que tem 34 anos. A Carla mora em Luiz Eduardo Magalhães com o Rodrigo, casada com o Rodrigo. E aí a gente, lá tem a Naomi, que tem 5 anos, e o Noah, que tem 2 aninhos. Vão completar agora no próximo mês. E tem o Ramon também, tem 33 anos, então vocês vejam que em 3 anos nós tivemos os 3 filhos, né? E o Ramon, casado com a Samanta já há 10 anos, mas não tem filhos. Não tem. Ele já se formou para piloto? Ainda não quer. Não quer filhos. Ele estava fazendo piloto, ele estava estudando para ser piloto. Piloto privado e comercial. Ele fez os cursos e não deu andamento, né, ainda nos voos, mas está na linha de tiro para voar. Atualmente ele está fazendo faculdade, ele fez turismo e hotelaria, atualmente ele está fazendo ciências da aeronáutica, que está na área, né? Ele gosta bastante disso e tal. Então, daqui a pouco... Ele mora aí, em Itajaí? Itajaí. Ele mora em Itajaí. Ele está pensando em ir para a Lua. Como assim? Eu estou brincando. Porque ele gosta de avião, de voar, gosta de essas aviação. coisas. Ciências da aeronáutica, ele vai fazer um curso para ir para a Lua. Pois é. Com o ministro Marcos Pontes, né? Teve na Lua com a NASA, fazendo experimentos. Pois é. É verdade. Mas então essa é a nossa história. Foi uma trajetória bacana. Já são 41 anos aí de estrada. E Deus nos abençoou demais. Tivemos os filhos bem jovens. Nós temos 19 anos. A Ilza tinha 19, eu também. Fomos pai com 19, 21 e 22 anos. De 22 anos a gente já tinha os 3 filhos. Pronto. Aí ia para a rua, parecia irmã. Aquele tempo não tinha muito canal de televisão, aí a televisão parava. Não tinha o que fazer. Não, tinha que fazer. E aí
tinha a Voz do Brasil no rádio, né? A Ilza não gostava, eu desligava a rádio e aí eu pensei em comprar uma Kombi, viu? Pensei em comprar uma Kombi. Kombi é uma beleza para passear, né? Pastor Écio teve em Brasília, já sabe como é que é. Eu sei como é. Mas vocês têm assim, uma história inspiradora, né? A gente que é jovem, né, amor? Casou há pouco tempo. É verdade. A gente quer se inspirar na vida de vocês para chegar a essa idade aí de casamento, né? Porque quando vocês casaram, nós começamos a namorar, né? 38 anos atrás. 82, que bacana. Estamos fazendo 35 de casado no próximo mês, né? Mas que bênção, né? A gente vê aí os casais mais velhos nos dando exemplos. Eu costumo dizer nós estamos aprendendo, viu? É verdade. Eu costumo dizer que são 38 anos, 2 meses, né? Aliás, 1 mês, 28 dias, 3 horas, 25 segundos. 26, 27, 28. Ai, meu Deus! Para! Bom, a gente, então, nesse tempo todo, com certeza tem muita coisa marcante na história de vocês, né? E, sem dúvida, se vocês fossem contar a história, ia tomar mais do que o tempo todo da nossa live aqui e tal. Mas eu creio que vocês acham que conseguem resumir aí, de alguma forma, para falar as coisas mais marcantes assim no relacionamento de vocês, né? Para que o pessoal possa conhecer um pouquinho da história de vocês. Olha. Deixa a Ilza falar um pouco, viu, Carlos? Pois é, eu quero que ela fale, né? Aqui ela fala 30 mil palavras e eu 200. Sei. Vocês conhecem, 200 mil, né? Mas assim, uma história marcante daquilo que eu creio, marcou bastante. Na trajetória, uma das foi o nascimento dos filhos. É uma coisa que marca e essa semana eu fui até um posto de saúde para tomar uma vacina. E aí chegou uma moça, uma mulher jovem, com 3 crianças. E aí com 2 crianças pequenininhas e um menino no colo, 2 menininhas com a mesma roupa, o mesmo tênis e tal. E aí eu fiquei assim, viajei no tempo. Viajei, voltei, porque parece que estava a minha história ali. Foi bacana, sabe? Eu vi aquela mãe com aquelas 2 crianças andando assim, e o outro bebê no colo, o menino. E aí as nossas 2 são... Aí eu sempre vesti elas assim e tal. Então, eu fiquei até viajando naquele momento. É gostoso demais, né? Coisas que marcaram assim, tem coisas que, sem dúvida, a mais marcante foi quando o Senhor Jesus entrou na nossa vida, entrou na nossa história, para poder resgatar um casamento que praticamente estava falido. Tá falido, tá rodado. rodado. Quando foi que vocês se converteram? E que altura do casamento? 11 anos. Um pouco mais de 11 anos, mas assim, porque nós começamos a nos relacionar muito cedo, com 15 anos. Mas a gente já conversava muito sobre relacionamento, no nosso relacionamento. E a gente tinha conversado no sentido de... A gente observava casais que separavam, voltavam, separavam, voltavam, separavam, voltavam. E a gente tinha dito que no nosso casamento isso não ia existir. Que o dia que a gente falasse em separação, divórcio, seria realmente algo sério, né? Que a gente não ia brincar, né, desse ping-pong, desse vai e vem. E aos 11 anos nós chegamos a falar em divórcio. Uma época bem crítica para nós, nosso relacionamento. Assim, nós começamos tudo muito cedo, né? Tudo que é pela primeira vez não é fácil para ninguém. Mas nós era um pouquinho mais difícil porque falta de experiência por causa da idade e tudo mais. 3 filhos muito cedo, muito rápido. Então, tudo isso foi abalando o relacionamento também, porque era muita responsabilidade. O Carlos começou a assumir responsabilidade no trabalho, na vida profissional, muito cedo também. E eram 2 jovens
com muitas responsabilidades. E no nosso relacionamento, eu, muito autoritária, Sim. né? Não Muito parece. autoritária. Ele, vamos dizer, omisso, né? Um pai, um marido ali presente, mas ao mesmo tempo ausente, um pai presente, mas ao mesmo tempo ausente. Tudo por falta de conhecimento, sabedoria, falta da palavra mesmo, né? E aos 11 anos, então, a gente falou em divórcio. Ele chorando de um lado e eu chorando de outro, porque, na verdade, a gente não queria isso. Mas só que não havia mais sabe, não havia mais uma comunicação entre nós. Quando nós estávamos longe, nós morríamos de saudade um do outro, queríamos estar perto. Mas quando nós estávamos perto, por coisas mínimas, a gente se desentendia. Né? O Guto nunca foi, o Carlos aqui nunca foi agressivo com palavras, nem com gestos. Eu também não, mas eu sempre muito autoritária, muito queria ganhar na força, né? E ele foi deixando eu tomar esse espaço dentro de casa, dentro do relacionamento. Espaço que era dele. E só que eu, ao tomar esse espaço dele, tornou-se pesado para mim também, porque não era meu, né? E assim nós chegamos a falar em divórcio. Aí foi quando Jesus entrou no nosso casamento, na nossa vida. Aí diz assim, foi um estalar de dedos, tudo aconteceu e tudo virou um mar de rosas, porque antes da gente casar, a gente acha que o casamento vai ser um mar de rosa, não é assim? Só que eu costumo dizer, a rosa ela tem espinhos. E o espinho da rosa é dolorido. É verdade. É dolorido. Porém, a rosa mesmo, a flor, ela não deixa a sua beleza por causa do espinho. E os nossos relacionamentos têm os espinhos, mas esses espinhos não podem apagar, tirar a beleza da essência que é o que nos levou a nos unir. Porque quando a gente se apaixonou, foi muito gostoso. Até hoje a gente lembra assim, né? Ele conta que ele ia para casa, levava o meu fio de cabelo, ficava olhando, né? Assim, a gente queria se encontrar. Não, um momentinho, deixa eu vou abrir aspas e já fecha aqui. Teve até uma dupla que fez uma melodia sobre isso. Aquele fio de cabelo do meu paletó. Fechado. Fio de cabelo no meu paletó. Então, assim, o que nos uniu foi muito bonito. Né? Trajetória, até 11 anos, a gente se perdeu em vários pontos, várias coisas, né? E... Quer falar? O que faltou, bom, nessa época a gente namorava um dia por semana, era só os domingos à tarde, depois passou sábado à noite e tal. Era outra época, era né? outra época e tal. Então a gente sentia saudade. A gente realmente namorava para casar. Né? A gente não tinha uma vida de casado para depois casar e querer ter uma vida de solteiro ou namorar, vamos dizer, inverter, né, os valores. Curtimos isso e tal, mas assim, pela falta de conhecimento, pela falta de instrução, a gente falhou demais, erramos demais e tal. Então, da importância, depois de nós conhecermos Jesus e de pessoas que estavam nos acompanhando e aconselhando, muitas vezes ficamos até 2 da madrugada, 3 da madrugada, pessoas nos ouvindo, pastores nos ouvindo, uma coisa assim que eu não era fã de pastor de jeito nenhum, né? E aquilo que a gente julga acaba acontecendo, mas foram pessoas que nos ajudaram demais, porque eles passaram pela mesma situação, né? Tinham conhecimento de causa, tinham experiência necessária para poder sentar. Tinha uma palavra que era... Poder sentar na nossa frente e poder nos ajudar demais, assim. Então a gente, a partir dali, tomou uma decisão mesmo de seguir e de prosseguir, de vencer.
Porque eu sempre tive comigo, desde cedo, né? Desde criança, de que o dia que eu casasse, eu jamais iria me separar. Isso eu tinha comigo. Né? E, infelizmente, durante 10 anos, a gente chegou a conversar sobre isso tal, algumas vezes, porque o relacionamento vai se desgastando, ele vai tendo as dificuldades e tal. E se a gente não ir buscar remédio, não ir buscar solução, não ir na fonte, não tem como, a gente vai acabar falhando e aí falta aquilo que a Elza falou. Eu nunca agredi ela verbalmente, nem fisicamente, nunca levantei a voz para ela, sempre a respeitei e tal, nesse sentido, mas falhei em outras áreas, falhei demais. Né? Mas nesse tempo aí eu pedi perdão a ela, eu disse, olha, eu preciso pedir perdão, eu quero ter um recomeço, vamos tentar. E eu disse, aquele apaga aquele, esquece, a partir de hoje tu vai ter um novo homem. E tem aí, vai para 27 anos que a gente tem essa caminhada de vitória, nós temos alguns momentos de dificuldade, de luta, de adversidade, mas nós sabemos onde buscar solução, onde encontrar solução, né? E uma das coisas que eu vejo no casamento realmente é que a gente tem a comunicação. E quando a gente parte quando a gente é jovem, adolescente, namora, nós temos o ideal. E aí a gente casa com o real. Só que o ideal é muito alto. E o real está lá embaixo. Quando a gente casa, e aí fica ruim, porque o ideal não é o real. O bom é que o ideal ele se iguale, né? O que ele se equipare ao real, para poder a pessoa tranquilizar e caminhar, né? E ter essa vida mesmo a dois. E nós temos essa conquista, eu te amo. Nós temos vivido esse tempo todo. E vivemos como dois adolescentes, assim, brincamos. Dá trabalho, mas pelo menos é divertido, né, Ilza? E a Ilza aprendeu também, porque na minha omissão, ela tem essa, vamos dizer, a personalidade dela de autoritária, né? Eu fui autoritária. Foi. Hoje eu sou dominadora. Então cala a boca agora, tá? E nas nossas andanças aí de cursos que a gente fez e aprendeu, e também passou, né? Estamos passando aí, inclusive, por onde a gente passa, aqui em Blumenau, inclusive, a gente tem aprendido mais do que a gente passa, né? É muito importante. Tem até um curso que a gente ministra. Você quer dizer, o curso que vocês ministram, né? Como isso. O curso Intimidade, Casados para Sempre e outros mais. Isso. E vocês aprendem mais do que ensinam, é isso, né? Tem até um curso que chama-se Antes de Dizer Sim, que é do pastor Jaime Kemp, você conhece, né? A gente utiliza para... Bom demais. Eu costumo dizer para os casais, já casados, que seria legal eles fazerem esse curso, né? Porque ali tem coisas assim maravilhosas, aprendizados e tal. E até nas finanças, que a gente, quando vem para o casamento, em universidade nenhuma, né? Harvard, e se nós colocarmos aí Colômbia nós não temos tal, essa cultura, né, da infância de... Banco de universidade traz isso para o casamento. E aquela finanças do dia a dia, do que a gente vai comprar, o que vai fazer e tal. E aí a gente falhou demais. E procuramos hoje pensar, tranquilizar e tal, passar para as pessoas a experiência também nossa nesse sentido. Né? E também vencendo. Legal. Eu me lembro, assim, de vocês, uma coisa que a gente nunca esquece é você falando para a Ilza que você ia vender ela por Butantã. Não, eu até levei. Repete que eu não lembrei. Eu até levei ela, mas o pessoal não quis ficar. Eu vendendo tanto, aí. Mas assim, o que eu acho assim é a forma divertida como vocês se relacionam, né? A Missa e eu, a gente tem um relacionamento assim, sei lá, talvez por causa do meu jeito, assim, eu não sou tão brincalhão, né? As minhas brincadeiras são mais sem graça, assim, tal, mas... Mas você que são exemplos também.
Eu sempre Belo achei cozinha. assim, o jeito de vocês muito divertido, né? Muito gostoso, assim, a maneira como vocês brincam um com o outro e tudo mais, né? É muito legal. Não, eu ainda me escondo da Ilza, escondo o carro dela, isso, escondo a roupa. Me dá trabalho. Ela diz assim para mim, tu não tivesse infância, não? Eu disse, eu tive, mas não terminou ainda. O casamento é um aprendizado, né? Mas voltando a ser algo marcante, Hum. além disso, tem várias coisas que marcaram demais, assim, né? No nosso relacionamento, durante esse período. Mas uma das coisas que me marcou muito foi no apartamento de vocês em agosto de 2010. Eu lembro que eu cheguei lá para fazer. Eu fui lá porque tinha aniversário da igreja que o senhor era o presidente, igreja de Salvador. Hoje é o pastor Raildo Ramos que está lá, né? É isso, seu parente. Gente boa demais, gente boa demais. Então, e aí eu lembro que a gente ficou lá e vocês, no dia que a gente foi dormir, vocês colocaram nós no apartamento, e aí a gente dormiu, no outro dia a gente acordou, vocês estavam na sala. E aí eu descobri que vocês botaram nós dormir no quarto de vocês e vocês dormiram na sala. E isso é um fato marcante, marcou muito a minha vida, é verdade. Nós viemos de uma cultura europeia, né, bem egoísta, né? E aí a gente aprendeu demais. Apesar de ser paranaense também, a senhora já estão bem mais baianas do que Mas eu costumo dizer que eu aprendi a ser anfitriã lá em Porto Seguro. É verdade. Lá em Porto Seguro, meus costumes, a minha cultura aqui, né? Era bem diferente mesmo. Eu me abri muito, eu vejo tudo diferente. Hoje, o meu apartamento é bem pequenininho, como vocês conhecem, mas já fiz almoço para 17 pessoas. Antes de ir para Porto Seguro, eu não faria isso. Entendeu? Para a Bahia. Aprendemos bastante. Que nós ficamos muitos anos em Luiz Eduardo Magalhães, mas a gente se relacionava mais com os sulistas mesmo, né? É diferente. A gente foi conviver mesmo com a cultura baiana e com ali os da terra, né? Foi em Porto Seguro. É verdade. Foi em Porto Seguro. Eu aprendi muito com eles lá. Tinha gente perguntando aqui se vocês eram argentinos, por causa do seu sotaque. Eles chamavam de argentino, o sotaque, o senhor já conhecia, né? mas quem não conhece foi difícil até para poder entender o nosso dialeto. Mas nesse aspecto aqui, a cultura baiana é maravilhosa, em termos de especial. relacionamento e de amizade, de assim, abrir a casa, né? Cada região tem uma característica, né? E a característica daí é realmente ser hospitaleiro e nós amamos demais. Aprendemos bastante também com a cultura. Mas deixa eu falar, então, hoje não, ontem, né, foi dia dos namorados e tal, e nós estamos nesse final de semana, então nosso tema é namoro no casamento, né? E quando a gente pensa em namoro, geralmente vem aquelas ideias, né, de paixão, de atração, de romance, né? E muitas pessoas a gente vê, inclusive é interessante, na semana passada com o pastor Cássio e a Heloísa, eles também se casaram muito cedo, né? E também tiveram bastante problema, principalmente por causa dos vícios dele, do vício dele de bebida e tal. Sim. E já estavam também com 12 anos de casamento, já estava para acabar quando ele se converteu, né? E vocês, foi uma experiência semelhante, casaram bem cedinho. Hoje é muito mais difícil. Desde aquele tempo era difícil, quando os casais casavam muito cedo, acabava muitas vezes em separação e tal, né? E hoje a gente vê que acaba em separação muito mais rápido, até com casais mais velhos. E vocês, então, tiveram uma experiência aí com Jesus, tal, mas eu penso que tem muita gente que tem uma decepção, porque também tem muita ilusão, né? Tem uma ideia, assim, muito fantasiosa do que é romance, do que é o casamento, etc. e tal, né? Então, o que vocês diriam que é o verdadeiro romance e o que é um relacionamento romântico do ponto de vista de vocês?
Ai, uma vida romântica, ela tem que ser sustentada pelo amor, né? Porque eu penso assim, mesmo na nossa inocência, né, a ingenuidade, na nossa falta de conhecimento, o que segurou nós foi o amor. Porque existia amor entre nós, né? Oh, I love you. A gente estava sendo, o nosso relacionamento estava sendo influenciado por coisas que não agregavam coisas boas no nosso casamento. O que é assim, a gente tem que se perguntar em que fonte a gente está bebendo. E naquela época que a gente bebia? A gente bebia novelas, filmes, o conceito, né, desse mundo. A gente bebia isso, aquilo era certo para nós, só que aquilo trazia confusão, conflito, aí as ilusões da gente olhar e querer aquele, como aquele ator fazia, como aquela atriz fazia, né? O padrão que se passava para a gente era perfeito. Era perfeito. Só que essa perfeição não existe na vida real. Mas a gente desejava, né? Então, apesar disso tudo, o que segurou nós foi aquilo que nos uniu lá no início, que foi o amor. Né? E só que a gente não estava vendo mais isso, não estava vivenciando. Claro, eu não vou dizer que todo tempo não era conflito no nosso casamento. Tinha momentos bons, mas pequenos momentos. Mas cada vez mais estava aumentando os momentos ruins. E nós não sabíamos como lidar com a situação. E então o que segurou foi amor. É por isso que eu digo, o Evangelho, a palavra de Deus veio para abrir os nossos olhos nesse sentido também. O que é o amor? Porque nós tínhamos um conceito errado do que era o amor. Né? O amor, o conceito do amor que eu tinha era tipo assim, ó. Eu sou para ti, eu te amo muito, mais que tudo. Mas se tu fizer para mim, vou te odiar mais que tudo. Entendeu? É 880. Então, assim, que tipo de amor é esse? Né? A gente tinha uma visão, um conhecimento errado. Era um amor, você diria, condicional, né? Se você condicional. O que eu quero, o que eu gosto e tal, então eu tu te amo. fazes para mim, eu faço, né? O que tu és para mim, eu vou ser para ti. É aquela coisa assim, é uma cobrança o tempo todo. O orgulho, né? Porque todo ser humano sem Deus, ele tem um orgulho, né, muito forte. Isso é controlado mesmo pela presença de Deus. E o orgulho não deixa, né, se rebaixar, tanto a mulher quanto o homem não se rebaixam um com o outro, acaba lutando um contra o outro, né, lutando um contra o outro e com isso se ferindo muito, um ferindo o outro. E só vai guardando aquela gavetinha, né, até que chega no dia do divórcio. Mas essa é a situação. Então eu acredito assim, mas existia o amor. O amor verdadeiro existia, né? Porque a gente nós éramos muito novos, mas nós já tínhamos construído uma história juntos. Sim. Nós já tínhamos 3 filhos juntos. E outra coisa que segurou também foi a base familiar. Né? Os nossos avós, os nossos pais, o que eles nos instruíam, né? Na história deles não existia divórcio, separação, essas coisas assim. Então a gente tinha essa base familiar também, do que era um casamento. Sim. E a pergunta mesmo é o que é o que vocês consideram que seria o verdadeiro romance, né? Porque muita gente tem essa ideia, assim, aquela ideia irreal, né? Do que é realmente um relacionamento bom, né? O que é um relacionamento romântico. Acho que é tudo só alegria e tal, mas não sabe como trabalhar as dificuldades e tal. Isso. E também, assim, lógico, o conselho aí, pensando no nosso tema hoje, é sobre essa questão de como... eu diria assim, a outra questão que a gente faria seria como manter acesa essa chama, né? Como manter o romance dentro do casamento.
Eu acho que o companheirismo é fundamental. O respeito. Né? Quando termina o respeito, e aí fica difícil, porque muitas vezes nós ligamos o alto-falante e desligamos a inteligência. Né? E muitas vezes é isso que acontece. Então, quando tem o respeito mútuo, ou para-se para se resolver uma dificuldade, senta-se Eu gosto de ouvir a voz dele. eu vou ficar vermelho. Apaixonada, né? Como dizia o Tim Maia, a paixão antiga sempre mexe com a gente. Aqui é antiga. Então, mas é assim, quando, por exemplo, tem coisas que o outro faz e a gente não gosta. Né? Por exemplo, a pior arte, ou a arte mais difícil é estudar-se a si mesmo. É poder entender uma das faces, por exemplo, na década de 50, teve 2 psicólogos que desenvolveram uma janela chamada Joari para o relacionamento interpessoal. E pelas dificuldades que tem nas empresas e tal. E aí, uma das faces, dividida em 4, é a face cega. Todo mundo vê o nosso erro, a nossa dificuldade, mas nós não enxergamos. Não é? E muitas vezes a gente aponta o erro, poxa, ele não se enxerga, não vê e tal, e muitas vezes acontece conosco, e a gente não consegue ver. Né? Ter vamos dizer, esse feedback um com o outro, de chegar e perguntar assim, onde é que eu prejudico o nosso casamento, onde é que eu te deixo infeliz, onde eu te deixo, onde eu falho, onde eu te deixo triste, onde eu posso melhorar. Eu tenho um hábito, assim, por exemplo, de cada administração que eu faço, cada curso, cada ato que eu faço, eu costumo perguntar para a Ilza como é que eu fui. Foi legal, não foi legal, né? Isso tem te prejudicado? Até mesmo nos testemunhos, tem coisas que eu pergunto, Ilza, posso falar isso, não pode falar aquilo? O que tu acha? É possível, né? Não vai machucar? Porque tem coisas que passaram e nós resolvemos, isso está resolvido, né? Mas tem coisas que a gente pode dar exemplo. Passado perdoado é passado. Isso. Mas tem coisas que a gente pode dar o exemplo para as outras pessoas, de falar. Eu, assim, posso dar alguns exemplos. Vou dar um exemplo, assim, de pessoas que, no tempo que eu tive consultório, de receber pessoas que eram casadas há muitos anos e que reclamações, assim, aparentemente simples de resolver, mas o que faltou foi diálogo. De reciprocidade um para com o outro, de não trazer, e aí aquilo virar um problema, um dilema, e até mesmo levar a uma separação, porque tem coisas que não tem coragem, a pessoa põe um bloqueio, um certo bloqueio, que a pessoa não tem coragem de expor a sua opinião, o seu medo, às vezes, né? Ou a sua dificuldade, porque eu acho que o casamento tem que ser parceiro, tem que ser parceria. Tá? Tem coisas que é só da gente, é nós e Deus. Né? Coisa que é só nós e Deus. Mas tem coisa que eu digo isso, eu vou abrir o coração para ti, porque tu é a pessoa que vai me entender, que vai e tal. Tem muita coisa que, puxa, o cara vai achar ranzinza. Né? Parece que eu estou sendo ranzinza e tal. Não, mas não dá, tem coisa que não dá para abrir, tem que ser com a esposa, tal, o esposo, para poder. E manter esse romantismo é construir todos os dias. Eu estava conversando ontem com o diretor da empresa que eu trabalho, e ele está namorando. E aí eu disse assim, eu disse a ele, eu chamo ele de chefe, né? Chefe, o senhor está amando? Ele disse, estou. E aí, ontem, dia dos namorados e tal, e aí ele falou para mim, tem que cultivar todos os dias para manter. Como que, né? Ele brincou comigo, tem que manter todos os dias, isso é verdade. Todos os dias, como se a gente fosse acender uma fogueira, botar um gravetinho todos os dias para poder manter essa chama acesa, para poder realmente... E aí é no micro detalhe que faz a macro diferença, né? Naquelas coisinhas simples que a gente faz. Por exemplo, eu comecei eu fui para Itajaí, eu estou morando no Hotel Itajaí, trabalhando lá, e a Ilza ficou. Então, na segunda-feira anterior a esta, eu fui para lá. E aí, quando eu saí de madrugada, que eu ia para lá, eu peguei o batom dela e escrevi no espelho, né? Isso, ele estragou o batom caro meu.
Mas eu amei. Depois do primeiro salário, você paga. Isso aí, pastor Neto. Eu vou comprar uma dúzia de batom. E aí eu escrevi lá para ela, saudades da minha princesinha, te amo e tal. Quando ela acordou, foi lá, bateu foto e mandou. Hoje está muito fácil, né? Com o advento aí da digitalização, da informatização, fica fácil de se comunicar rapidamente. E aí ela colocou. Bom, e aí eu voltei no final de semana, estava lá ainda. Eu disse, Ilza, por que não tirou, né? Aí ela disse assim, meu batom é muito caro para ser estragado e ser aproveitado. Tem que aproveitar o máximo. Então, valeu a pena, né? Então, vale a pena. São detalhes assim, coisas simples que a gente umas coisinhas tão simples, né? Que, por exemplo, no mundo que nós vivemos, tal, é difícil. Às vezes eu viajava, a Mícia colocava uns bilhetinhos no meio das roupas, tal, né? E aí você tá lá na viagem, vai pegar a roupa, tem um bilhetinho, tal. Aquilo ajuda, né, a você sentir o valor que você tem para outra pessoa, né? Isso são gestos que dizem assim, ó, eu estou aqui. Não é? Um gesto batom, ele colocou lá, eu fiquei sozinho. Né? Eu estou aqui. Conte comigo, eu estou aqui, né? Isso é parceria, isso é com o tempo que vai se desenvolvendo mesmo. Uma das coisas assim que eu admiro muito no Carlos é a questão de elogiar. Né? Porque cobranças e críticas não resolvem problemas de relacionamento. Mas o elogio, a maior parte também de relacionamentos que estão se distanciando um do outro é a falta de elogio e a crítica e a cobrança. Né? E eu, assim, eu admiro nele que esses anos todos juntos, ele sempre foi de me elogiar sempre, em todos os sentidos. Se tem alguém que critica, sou eu mesma, assim. Mas ele sempre me elogiando. Eu posso estar com o cabelo assim ou do outro jeito, eu posso estar um pouco maior, um pouco menor. Com ele eu descobri que ser um pouco mais gorda, né, fora de forma, não me faz ser menos amada, entendeu? Eu descobri muita coisa assim, mas com ele. Então, ele sempre me elogia tanto que ele vive me chamando de menina que às vezes eu acredito. Às vezes eu acredito que eu sou aquela menina lá de 15 anos ainda, porque ele me trata assim, né, hoje. Graças a Deus. É interessante, né? Porque a gente sempre fala isso. Às vezes a esposa se dedica tanto tempo, todo dia ela faz um feijão gostoso, o cara nunca fala. Aí passa 6 meses, um dia queimou o feijão, aí ele reclama que o feijão está queimado. Então, tem casos que um erro. É só olhar o negativo, né? Isso é horrível. É bom olhar o positivo e saber agradecer, né? Poxa, legal, obrigado que você fez, obrigado que você cuidou de mim e tal. Isso é tão bom, né? Muito bem. Muito bem. E nós temos pouco tempo, viu, gente? Já estamos chegando perto do final, né? E a gente poderia conversar muito com você, mas tem que ser um pouco objetivo aí, né? Ok? Que você... Então, por exemplo, nós temos situações em que o casal, antes do casamento, né? No tempo do namoro e tal, eles vivem uma verdadeira fogueira, né? De atração, eu gosto, eu amo, etc, etc. E aí imagina que depois, como vocês mesmos falaram, né? Que a vida depois de casado vai ser um mar de rosas, vai ser maravilha, etc e tal, né? Mas depois de se casar, até vocês estavam falando sobre essas coisinhas, eu estava pensando assim, a gente sempre tem as pedras, os tijolos, né? Você pode usar, no casamento, você pode usar uma pedra, um tijolo para construir uma ponte ou construir uma muralha, né? E aí muitos casais vão construindo muralhas. Cada citação se torna uma coisa que um guarda, e aí um dia cobra o outro, vão criando sem situações que às vezes são até tolas, e em vez de abrir o coração, guarda aquilo como mágoa, ele não lembrou de mim por causa daquilo, ou ela não fez isso e tal. E a Bíblia diz, né, marido, não trate sua esposa com amargura, e é verdade que às vezes é possível ir guardando essas coisas, né? E aí vai transformando em muros, né? E aí acontece que com o tempo, aquele encanto todo vai embora.
E eu creio que tem muitos casais que vivem essa situação, pastor Ilza. O que vocês aconselham para, assim, voltar, né? Porque uma coisa é manter uma chama que existe. Outra coisa é quando ela se apagou, né? O que fazer para avivar, para trazer de volta o encanto e aquilo que foi perdido no casamento. Olha, pastor Edson, eu lembrei agora de um exemplo de casal que eles... Quantos anos? Uns 35 anos casados. Uhum. E, de repente, os dois se desentenderam de tal forma que já estavam separados dentro da casa. Né? Uhum. Cada um no quarto, com os filhos e tal. E vieram conversar conosco. Eu olhei, para mim era tão fácil resolver o problema deles, que a única coisa que eu disse isso para eles, eu disse, o problema de vocês é fácil. O problema de vocês é falta de perdão. Eles, nos anos, eles foram acumulando mágoas um do outro. Uhum. E aí, quando nós ministramos sobre o perdão, ministramos muitas outras coisas ali, mas olha, eles voltaram no mesmo dia. E passaram, já estão há 1 ano e pouco, como se vivessem em lua de mel. Em uma ministração. 2 anos. 2 anos já? Não, um pouco mais de 1 ano. Então eu posso dizer o seguinte a respeito disso. Quem foi? O milagre foi... Eles ouviram a palavra também, né? Eles já eram do Senhor. Eles já eram, né, no caminho do Senhor. E, de repente, aconteceu isso. A gente diz de repente, mas foi um processo de anos, né? Chegou a esse ponto. Então, assim, foi a ministração do Carlos e da Ilza? Foi o que aconteceu? Foi eles ouvirem o que precisavam ouvir e aceitar. Colocar em prática, né? E passar a pôr em prática. Uhum. Sim. Eu e o Guto nos reconciliamos, né, com Cristo e no nosso relacionamento, porque nós também queríamos, porque não foi fácil. Teve momentos dele dizer que não dá mais, nós não temos mais jeito. Mas eu estava bem, eu ia buscar ajuda. Eu ligava para uma terceira pessoa que eu confiava, que já tinha provado, já tinha conquistado me conquistado, ligava e dizia, a gente está precisando de ajuda. Isso não era todo dia, não. Conquistar a confiança, né? E é o que eu digo para os casais, não deixam falecer o relacionamento. Procura ajuda antes. Procura ajuda antes, né? Muitas vezes os casais chegam para nós já para convidar para o velório. Não tem mais jeito. Sabe? Mas se ele quer, se ela quer, e se foi possível um dia os dois se amarem a ponto de se unirem, é possível novamente. Porque o amor não acaba. Uhum. Ele é sufocado pelas circunstâncias, pelo decorrer da vida, né? Mas ele não se acaba. É que às vezes as pessoas já não acreditam mais. Uhum. A dificuldade também é encontrar alguém que esteja disposto a ouvi-los, ou a ouvir, né? Alguém de confiança, né? De confiança, que a pessoa vai ouvir, vai guardar no coração e vai poder ajudar essa pessoa. Né? Encontrar essa pessoa que vai realmente ter uma palavra de encorajamento e tal, porque é possível, claro que é possível, tudo é possível. Eu digo que é possível porque o nosso casamento estava falido. Né? E por certo, alguém foi, acreditou e nós também nos esforçamos. Aquilo que falam, às vezes até meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, e conversando, às vezes até 3 da manhã. Quando eu não buscava ajuda, tu buscava, né? E a gente queria, e é possível. Então, é possível resgatar sim, é possível manter essa chama, é possível resgatar esse amor, é possível resgatar a alegria, né, daqueles momentos de namoro, né, realmente de sonhar todo aquele encanto. E é possível viver uma vida de casal, é possível ter esse relacionamento maravilhoso,
né? E é gostoso demais quando a gente tem alguém que se preocupa com a gente. Gostoso demais quando alguém liga para a gente e diz, oh, tu está bem, como é que tu estás e tal, né? É valorizar o seu cônjuge, né? É verdade. É muito importante valorizar um ao outro, assim. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas, por exemplo, a Ilza, de vez em sempre, a Ilza me liga. Diz, olha, como é que tu estás? Estou com saudade de ti, tá? Vem para casa, né? Estou fazendo alguma comida. A nossa linguagem é bem carinhosazinha, assim, né? Cadê tu? Onde é que tá? Tô aqui sozinha. Sabe aquela coisinha de confiada e tal? Mas é uma linguagem nossa. Todo casal, né? Deve ter essa linguagem. Maneira de conversar. Vem para casa, fiz uma sopinha para ti e tal, né? Ela sabe que eu gosto de cremogema, de mingau. Ó, fiz um mingau para ti. Eu lembro de você tomando cremogema. Agora nós ganhamos uma cesta de presente da igreja. Eles colocaram cremogema dentro e colocaram paçoquinha. Já sabe o segredo dele. A paçoquinha porque cada vez que o Corinthians jogava com o time de outro, lá de irmão da igreja, ele apostava um potinho de paçoquinha. Eles me provocam, né? Aqui, ó. Passa aqui, ó. Aí eles deram para ele também. Eu gosto de brincar e às vezes eu tenho até que me policiar nisso, né? Mas a vida é muito dura, né? A vida não é fácil. Não é para a gente também torná-la. Então, a Ilza costuma dizer assim para mim às vezes, Guto, torna a minha vida mais fácil, Guto, por favor. Eu aprendi essa, Nícia. Quando ele começa a me incomodar um pouco, porque ele às vezes me incomoda, né? Eu digo, Guto, faz da minha vida mais fácil, Guto. Aí ele fica olhando para mim e ele muda. É verdade. Faz a minha vida mais fácil. Mas, sabe, pastora Edson, Nícia, quando eu vou orar por um casal, a minha oração é bem simples. Bem simples. Eu digo, Deus, faça no relacionamento deles o que o Senhor fez no meu relacionamento e do Guto. Porque o que o Senhor fez é bom. É muito bom. Que maravilha. Olha lá, o meu genro tem o mesmo defeito que você, Aí, vai Corinthians. É corintiano. Vai Corinthians. A netinha também é corintiana. A netinha corintiana. Fazer o quê? Fazer o quê? Nem todo mundo é uma delícia, né? Mas nosso tempo está acabando, eu estou preocupado porque eu quero gravar a live, né? Então, só assim, destacar essa questão aí, né? Como você falou, de valorizar, né? E eu acho que quem valoriza uma coisa, investe naquela coisa. E eu penso assim, a gente inclusive tem essa experiência de ver que muitos casais que são os que mais necessitam, às vezes tem um congresso, tem um evento, tem uma coisa, eles não acham que precisa. Porque, como você falou, não conseguem enxergar o problema que eles mesmos estão criando para si mesmos. Quando vão ver, a coisa já está para romper, né? Já está estragada, já está perdida. Então, cada casal tem que procurar ouvir, né? Como você falou, ouvir o outro, ouvir o coração do outro, né? Eu achei isso aí muito importante e eu vejo que essa é uma coisa que vocês têm praticado e que ajuda muito nesse ponto, né? Graças a Deus. Gostoso ver vocês aí. São exemplos então, também. Eu não sei ainda quantos minutos, mas eu acho que nós já estamos em cima da hora. Então, vamos fazer uma oração pelos casais, né? Mais uma vez, que nos acompanham. Eu vou pedir que vocês façam uma oração pedindo que Deus avive o verdadeiro romance. O romance que vem de Deus, né? Aquela coisa de valorizar um ao outro, de ter prazer na companhia um do outro, de querer estar com o outro, para cada família, né? Amém. Também fazer? É isso. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento maravilhoso, Senhor. O Senhor proporciona esses momentos realmente para nos abençoar, nos ajudar, e a gente aprende também. Senhor Deus, que eu quero colocar agora, Senhor, primeiramente, cada casal que estão nos ouvindo, ou talvez uma pessoa que está aqui passando por alguma dificuldade, não está nem em casal, ou pensando em casamento, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa realmente, Deus, concretizar na vida dela o sonho, o objetivo, a expectativa. O Senhor é um Deus que realiza os nossos sonhos. O Senhor é generoso, é bondoso, é maravilhoso. E o Senhor é especialista, Senhor Deus, em restituir,
Deus, vidas, casamentos, famílias. Deus, e talvez a pessoa já está sem crédito nenhum, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, Senhor. Mas eu te peço agora, nesse momento, que o Senhor realmente adentre esse lar, adentre esse coração, essa mente, Senhor, e que o Senhor possa reverter todo esse quadro, entrando com providência, trazendo vitória, Pai. Nós abençoamos cada casal agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, eu acho que vou convidar vocês para uma outra vez novamente, porque a gente tem que... A gente pode estar aqui a noite toda conversando com vocês, é gostoso. E não deu para entrar em muita coisa, né? O tempo voa. Pois é. Mas a gente vai ter outras oportunidades. A gente fala de filhos daí. Né? Exatamente. Isso. Então, e a hora que quiser vir para cá, por favor, estamos à disposição. Como gostaríamos, viu? De poder passear aí de novo. Boas terras. Não só do senhor e da senhora, mas de todos que estão aí nos vendo. E do Meu povo. Deus! Nós vamos alugar um hotel. Fazer uma fila. Né? Muito de cada vez. É isso, fica na fila. Gente, olha, muito obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe e recompense. Eu sei que o pessoal ore aí pelo pastor Carlos. Voltou para Itajaí para trabalhar numa outra empresa, né, de hotelaria. Num momento bastante difícil economicamente. E que Deus abençoe vocês nesse novo tempo aí. Com certeza é um ministério também. E as portas estão abertas aqui na Bahia para vocês. Aí sim, joia. Deus sabe de tudo. Valeu, então, gente. Um abraço a todos aí que nos assistiram. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Beijo. Valeu, tchau. Obrigado. Tchau.